Olá, paz seja convosco. É uma grande satisfação estar aqui com vocês para mergulharmos em um tema de extrema relevância para a nossa vida e, principalmente, para a nossa jornada de fé e a comunicação e a formação da identidade. Neste capítulo, vamos desvendar a complexidade da conexão entre a forma como nos comunicamos e quem nos tornamos, tanto individual quanto coletivamente. A comunicação não é apenas a troca de palavras, ela é a ferramenta que molda nossa autoimagem, nossos valores, crenças e relacionamentos. Nosso objetivo principal hoje é explorar os diversos caminhos pelos quais a comunicação influencia diretamente a nossa identidade. Vamos examinar a importância da autenticidade em nossas interações pessoais, compreendendo que ser autêntico significa ser verdadeiro consigo mesmo, sem máscaras ou pretensões, e expressar nossas opiniões e emoções de forma sincera. Veremos que essa postura, embora desafiadora em um mundo cheio de pressões sociais, é fundamental para uma vida coerente com os princípios do Evangelho. Além disso, vamos aprofundar a análise sobre a influência das mídias sociais. Elas oferecem plataformas incríveis para a conexão e a expressão, mas também trazem desafios significativos, como a tentação de projetar uma imagem idealizada de nós mesmos em vez de sermos autênticos. A cultura dos likes e a busca por aprovação podem levar à alienação e à perda da nossa identidade genuína. Em seguida, abordaremos a comunicação dentro do contexto religioso. A forma como os cristãos se comunicam com Deus, através da oração, uns com os outros, na comunidade e com o mundo é essencial para a construção e a manutenção de uma identidade cristã robusta. Veremos como os rituais, os símbolos e as narrativas bíblicas são ferramentas de comunicação que fortalecem nossa fé e nosso senso de pertencimento. Por fim, discutiremos os desafios e as oportunidades que surgem na formação da identidade através da comunicação. Abordaremos temas como pressões sociais, conflitos de valores e o cancelamento em ambientes digitais, e como a educação e a conscientização nos capacitam a resistir a essas influências negativas. Tudo isso para que possamos viver uma vida de fé íntegra, comunicando quem somos em Cristo de maneira transparente e sem medo. Vamos começar nossa jornada compreendendo a essência da comunicação. Muitas vezes, pensamos nela de forma simplista, apenas como a transmissão de informações. Mas a verdade é que a comunicação é o tecido fundamental da nossa existência. A cada palavra que proferimos, a cada gesto, a cada expressão, estamos moldando não apenas a forma como os outros nos veem, mas também a maneira como nos percebemos. É através da comunicação que nossos valores e crenças se manifestam, que nossos relacionamentos são construídos e que nosso senso de pertencimento se fortalece. A identidade não é algo estático, ela está em constante formação, e a comunicação é o principal agente nesse processo dinâmico. A complexidade dessa relação nos convida a sermos intencionais e a refletir sobre o poder das nossas palavras e ações na construção de quem somos em Cristo. A comunicação, portanto, não é um simples ato mecânico. Ela é a força motriz que nos conecta com o mundo exterior e com o nosso interior. Cada interação, desde a conversa mais casual até a forma como nos apresentamos, tem o poder de moldar a nossa autoimagem e a nossa autoestima. Pensem nas palavras que usamos, se elas podem edificar ou destruir, tanto a nós quanto ao próximo. Nossos gestos e expressões faciais complementam a mensagem, revelando nossos sentimentos e intenções. Essa dinâmica constante é o que nos torna quem somos. A nossa identidade é um conjunto de valores, crenças e relacionamentos, e a comunicação é a ferramenta que a expressa e a fortalece. Entender isso é crucial, pois nos capacita a sermos mais conscientes e responsáveis na maneira como nos comunicamos. Nosso objetivo como cristãos é garantir que a nossa comunicação esteja alinhada com os princípios do Evangelho, promovendo a inclusão, a autenticidade e o amor ao próximo, e assim construindo uma identidade que reflete a imagem de Cristo. Agora, vamos focar em um aspecto crucial, e a autenticidade.
Em um mundo que frequentemente nos pressiona a nos encaixarmos em padrões, ser autêntico é um ato de coragem. O texto nos ensina que ser autêntico é ser fiel aos nossos valores, crenças e sentimentos, sem a necessidade de nos adequarmos a expectativas externas para impressionar. Uma pessoa autêntica não usa máscaras. Ela expressa suas opiniões e emoções de forma sincera, sem medo do julgamento. Reconhece suas imperfeições e as compartilha abertamente, cultivando uma conexão genuína com os outros. Essa postura nos conecta de forma profunda conosco mesmos e, em última instância, com Deus. A autenticidade na comunicação pessoal é a base para construirmos uma vida de integridade. Ela nos chama a uma reflexão honesta sobre quem somos e sobre o que realmente acreditamos. Diferente de uma atuação, a pessoa autêntica não tem medo de se mostrar vulnerável. Ela entende que suas fraquezas não a diminuem, mas fazem parte da sua humanidade. Essa postura de transparência, de compartilhar abertamente, sem máscaras ou pretensões, cria um ambiente de confiança mútua. Quando somos autênticos, permitimos que os outros nos conheçam de verdade, ao mesmo tempo, os encorajamos a fazer o mesmo. A autenticidade é especialmente desafiadora em um mundo que frequentemente recompensa a performance e a aparência. No entanto, ela é a única maneira de alcançarmos uma conexão verdadeira com nós mesmos e com Deus. Ao sermos fiéis a quem somos em Cristo, demonstramos a coragem de um coração que não se envergonha de sua fé. O texto nos lembra que essa atitude de fidelidade a si mesmo e a Deus é a única que nos permite seguir o caminho que Ele preparou para nós, um caminho de segurança e propósito. Viver com autenticidade é uma prova viva de nossa confiança nele. As redes sociais se tornaram uma parte onipresente da nossa vida, mas precisamos questionar o papel delas na formação da nossa identidade. O texto nos alerta que esses ambientes podem se tornar palcos onde projetamos uma versão editada e idealizada de quem somos. A cultura dos likes e a busca por aprovação nos expõe ao risco de valorizarmos mais a validação externa do que a nossa identidade autêntica. Isso pode nos levar a uma representação distorcida da realidade, onde a autenticidade é sacrificada para atender aos padrões de popularidade. Essa dinâmica, se não for gerenciada com sabedoria, pode resultar na alienação social e no isolamento, pois a conexão que se estabelece é com uma imagem, não com a pessoa real. A influência das redes sociais na nossa identidade é um fenômeno complexo e que merece nossa atenção. Elas oferecem plataformas para nos conectarmos e expressarmos, mas também nos submetem a uma pressão constante para sermos a melhores a do que realmente somos. A tentação de criar um perfil idealizado, com fotos perfeitas e narrativas de sucesso, pode nos afastar da nossa verdadeira essência. A busca incessante por aprovação, manifestada em curtidas e comentários, nos coloca em uma corrida onde a autenticidade é a primeira vítima. Perdemos a capacidade de sermos nós mesmos, pois estamos mais preocupados em agradar a uma audiência do que em viver uma vida de integridade. Quando a nossa autoimagem se baseia na validação externa, nos tornamos vulneráveis. O medo do julgamento e o receio de sermos vistos como a diferentes ou a estranhos nos levam a esconder quem somos. A alienação social e o isolamento não vêm da ausência de conexões, mas da falta de conexões genuínas. A verdadeira comunidade se constrói quando pessoas autênticas se unem. Portanto, é crucial usarmos as redes sociais com sabedoria, buscando não a aprovação dos outros, mas a edificação mútua. Lembre-se, a sua identidade em Cristo é imutável e não depende de quantos likes você recebe. A identidade não se limita ao indivíduo, ela é também um fenômeno coletivo. É na comunidade que nosso senso de pertencimento e propósito compartilhado se fortalece. A teoria da identidade social nos ajuda a entender que a nossa tendência natural é nos identificarmos com grupos que compartilham valores, crenças e objetivos semelhantes. Para nós, como cristãos, a identidade coletiva é forjada nos valores inegociáveis do Evangelho, como amor, perdão, compaixão e serviço ao próximo.
Viver a fé em comunidade nos permite experimentar a coerência do Evangelho em nossas vidas, e a comunicação dentro dessa comunidade é vital para manter a coesão e a vitalidade espiritual. Viver em comunidade não é apenas uma opção, é uma necessidade fundamental para o fortalecimento da nossa identidade. Ao nos unirmos a outros que compartilham as mesmas convicções, construímos um senso de pertença que nos dá suporte e propósito. A teoria da identidade social nos mostra que a identificação com um grupo nos leva a adotar suas normas e comportamentos, o que contribui para a formação de uma identidade compartilhada. No contexto cristão, essa identidade coletiva é intrinsecamente ligada à nossa cultura de fé, que é enriquecida pelos valores do Evangelho e pelas tradições religiosas. A comunicação intergeracional, por exemplo, é um pilar nesse processo, pois a troca de experiências e conhecimentos entre diferentes faixas etárias fortalece os laços e a vitalidade da comunidade. Os rituais, como a Santa Ceia e o batismo, e as práticas de adoração também servem como poderosas ferramentas de comunicação, moldando nossa identidade e nos unindo em um propósito comum. Para o cristão, a única base sólida para essa identidade é crer e viver a palavra inspirada e inerrante de Deus. A comunicação contínua e a negociação de significados entre os membros da comunidade de fé são essenciais para que essa identidade se mantenha forte e coesa, refletindo a essência do amor de Cristo. A comunicação é o coração da nossa identidade religiosa. Ela não é apenas um aspecto da nossa fé, mas uma parte central da nossa vida como cristãos. A comunicação com Deus, através da oração, é a base do nosso relacionamento com o divino. A oração nos permite expressar nossos pensamentos, emoções e gratidão a Deus, fortalecendo nossa conexão com Ele. Além disso, a comunicação dentro da comunidade, seja no culto, na pregação ou na comunhão, é o que mantém a Igreja unida. É através dessas interações que os cristãos compartilham sua fé, encorajam uns aos outros e reforçam os laços de companheirismo, vivendo a identidade de forma ativa e relevante. A comunicação na fé cristã é multifacetada e essencial para a nossa vitalidade espiritual. Em primeiro lugar, a comunicação com Deus é a nossa fonte de vida. A oração não é apenas um ritual, mas um diálogo íntimo que nos permite derramar nosso coração diante do Pai, buscando conforto, orientação e força. É por meio dela que nossa identidade em Cristo é fortalecida, pois somos lembrados constantemente de que somos filhos amados, em um relacionamento de dependência e gratidão. Em segundo lugar, a comunicação dentro da comunidade é vital para o nosso crescimento. Os cultos, a pregação da palavra e os momentos de comunhão não são apenas eventos sociais, são oportunidades de compartilhar significados e crenças que são fundamentais para a nossa identidade coletiva. É nesse ambiente que somos encorajados, corrigidos e motivados a viver uma fé ativa. A comunicação transparente e amorosa entre os membros fortalece os laços de companheirismo, construindo uma comunidade unida em torno do amor e da graça de Deus. Conforme a Bíblia nos ensina, não devemos deixar de nos reunir, mas encorajar uns aos outros, especialmente à medida que o dia se aproxima. Essa interação constante é o que torna a Igreja um corpo vivo e relevante. A comunicação, no contexto religioso, vai além das palavras faladas. Ela se manifesta de forma poderosa através de rituais e símbolos. O texto destaca exemplos como a Santa Ceia e o batismo, que são práticas com um significado simbólico profundo. Eles nos permitem conectar de forma tangível com as verdades espirituais e com a história da nossa fé. A Santa Ceia, por exemplo, nos lembra do sacrifício de Jesus e nos une como o corpo de Cristo. Já o batismo simboliza nossa morte para o pecado e o renascimento em Cristo. Ao participarmos desses rituais, não apenas celebramos nossa fé, mas também reforçamos nossa identidade cristã de uma maneira que transcende a linguagem verbal. O uso de rituais e símbolos na fé cristã é uma forma de comunicação não verbal que enriquece a nossa experiência espiritual e fortalece a nossa identidade. Ao mergulharmos no simbolismo dessas práticas, somos convidados a uma profunda reflexão sobre os fundamentos da nossa fé. A Santa Ceia é um exemplo central, um rito cerimonial que nos transporta para a última refeição de Jesus com seus discípulos.
Participar dela é uma forma de nos lembrarmos do sacrifício de Cristo e de nos identificarmos com a sua morte e ressurreição. O pão e o vinho se tornam símbolos de sua carne e sangue, nos unindo como membros de um único corpo em Cristo. O batismo, por sua vez, é um rito de passagem que simboliza a morte para a nossa velha vida e o renascimento espiritual. A imersão na água representa o sepultamento do nosso eu pecaminoso, e a subida, a ressurreição para uma nova vida com Cristo. Esses símbolos nos dão uma linguagem comum e tangível para expressar a nossa fé. Eles nos conectam a uma herança espiritual rica e nos fazem parte de uma história maior. Ao participarmos ativamente desses rituais, reafirmamos publicamente a nossa identidade em Cristo e expressamos nossa devoção a Deus de uma forma que vai além de meras palavras. A nossa fé é uma fé de histórias. As narrativas religiosas, em particular as histórias bíblicas, são a espinha dorsal da nossa identidade. O texto destaca que essas histórias, desde o Antigo Testamento até o Novo, não são apenas eventos passados, mas ensinamentos que moldam nossa compreensão de quem somos em Cristo. Elas nos mostram modelos de virtude, nos ensinam sobre os atributos de Deus e nos desafiam a refletir esses atributos em nossa vida. A transmissão dessas narrativas de uma geração para outra é fundamental para preservar e fortalecer a identidade do povo de Deus ao longo do tempo, conectando-nos a uma história maior de redenção. As narrativas bíblicas são a forma como Deus escolheu se revelar à humanidade, e por isso, elas têm um papel central na construção da nossa identidade. Ao mergulharmos nessas histórias, encontramos mais do que simples contos, encontramos o plano de Deus para a salvação e a redenção do mundo. As narrativas do Antigo Testamento, por exemplo, nos ensinam sobre a criação, a queda e a promessa de um Salvador. Já as do Novo Testamento, que relatam a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, são o ápice dessa revelação. A transmissão dessas histórias, de geração em geração, é a forma como a fé é preservada e fortalecida. O texto cita o exemplo de Deuteronômio 6:6 e 7, onde Deus instrui o povo de Israel a ensinar diligentemente suas palavras aos seus filhos, em todas as situações da vida. Isso demonstra a importância de uma comunicação constante e intencional para manter a identidade de um povo. As narrativas nos dão um senso de pertencimento a uma história maior, uma história de família que nos conecta com aqueles que vieram antes de nós. Elas nos ensinam a viver de acordo com os valores do Evangelho e a refletir os atributos de Deus, como seu amor, graça e misericórdia, em nossas próprias vidas. Em meio a tantos desafios, a educação e a conscientização se tornam ferramentas essenciais para a formação de uma identidade robusta. A educação cristã, formal ou informal, nos dá a oportunidade de aprofundar nosso conhecimento das Escrituras e aprimorar nossa compreensão do mundo à luz dos princípios divinos. Isso nos capacita a discernir as pressões sociais e a resistir a elas. O texto menciona o exemplo de Daniel, que se manteve fiel a Deus apesar das ameaças externas, servindo como um modelo de resistência e autenticidade. Uma educação sólida nos ensina a não nos conformarmos com os padrões do mundo, mas a renovar a nossa mente para vivermos uma vida de fé genuína. A educação cristã é a base para a construção de uma fé que resiste aos desafios. Ela nos fornece as ferramentas necessárias para explorar nossa identidade e desenvolver nossos talentos, sempre sob a ótica dos ensinamentos de Cristo. Ir além do conhecimento superficial é crucial, precisamos questionar normas sociais e buscar formas autênticas de viver nossa fé. O texto ressalta que a educação e a conscientização dentro das igrejas envolvem uma abordagem holística, que integra diferentes iniciativas para aprofundar nossa compreensão. O exemplo de Daniel, no livro de Daniel, capítulo 6, é um poderoso modelo de como a educação e a fidelidade caminham juntas. Ele permaneceu fiel a Deus, mesmo diante da ameaça de punição e perseguição. Sua atitude demonstra que a lealdade a Deus e aos seus princípios é superior a qualquer exigência humana. Uma educação sólida nos ensina a não nos conformarmos com os padrões culturais e sociais,
mas a nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Isso nos capacita a discernir o que é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A educação cristã nos encoraja a buscar a aprovação de Deus, e não a dos homens, para que a nossa identidade seja firmada em alicerces inabaláveis. Viver a nossa fé em um mundo complexo não é fácil. O texto nos lembra que enfrentamos constantemente pressões externas, como a cultura do cancelamento ou a tentação de ceder a padrões que se opõem ao Evangelho. A autenticidade, nesse contexto, é um ato de resistência consciente. Ela exige coragem para desafiar convenções sociais e defender nossas convicções, mesmo que isso signifique confrontar o julgamento de outros. A Bíblia, no entanto, é a nossa base sólida. Em Romanos 12, versículo 2, somos instruídos a não nos conformarmos com este mundo, mas a nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Isso nos lembra que a nossa aprovação vem de Deus, não dos homens. A formação da nossa identidade em Cristo é um processo contínuo de resistência e firmeza. Vivemos em uma sociedade pluralista e diversificada, onde os princípios do Evangelho muitas vezes entram em conflito com outros valores culturais. Essa tensão nos coloca em uma posição de escolha, ceder à pressão externa ou permanecer fiel aos nossos princípios. A autenticidade não é algo que simplesmente acontece, ela é um ato deliberado de cultivar uma firmeza interior que nos capacita a permanecer verdadeiros a nós mesmos e aos nossos valores, mesmo diante de críticas. O texto nos ensina que essa resistência interna é fundamental. A autenticidade requer uma postura questionadora, que nos leva a não aceitar passivamente as convenções estabelecidas. É preciso ter a coragem de defender nossas convicções, mesmo que isso signifique ir contra a maré. As Escrituras Sagradas, neste sentido, são o nosso alicerce. Em Romanos 12.2, a instrução para não nos conformarmos com este mundo, mas nos transformarmos, é um chamado à renovação da nossa mente, que nos liberta da busca por aprovação humana. A nossa lealdade suprema deve ser sempre para com Deus, pois somente nele encontramos a aprovação que realmente importa e a força para viver uma vida de fé íntegra. Para encerrar, vamos refletir sobre o papel da liderança na formação da identidade. O texto nos convida a desenvolver uma liderança sensível e exemplar, comprometida em viver e modelar os valores do reino em todas as esferas da vida. A nossa identidade, tanto individual quanto coletiva, é moldada por uma busca contínua por conhecer e praticar o que aprendemos, sem medo ou vergonha de sermos associados a Cristo. A citação de Romanos 1 versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, resume essa atitude. Ser um líder cristão significa ser um exemplo vivo do Evangelho, capacitando outros a encontrarem a sua própria identidade em Cristo e a comunicarem essa verdade ao mundo. A liderança cristã é um chamado para influenciar vidas, e essa influência começa com a demonstração de uma identidade sólida e autêntica em Cristo. O texto destaca que o nosso papel como líderes é modelar os valores do Evangelho em nossa vida diária, seja na igreja, em casa ou no trabalho. Essa modelagem não é uma mera performance, mas o resultado de uma busca contínua por conhecer e praticar a palavra de Deus. A nossa identidade é moldada por essa jornada de aprendizado e aplicação da fé. Uma liderança exemplar é aquela que não se envergonha de sua associação com Cristo. A passagem de Romanos 1.16, porque não me envergonho do Evangelho, é um manifesto de coragem e convicção. Em um mundo que muitas vezes ridiculariza a fé, essa postura de não se envergonhar é vital. Ela comunica uma mensagem poderosa de que a nossa esperança está firmada em algo que transcende as tendências e valores passageiros. Ser um líder cristão é ser um comunicador vivo do Evangelho. É através das nossas atitudes, das nossas decisões e do nosso caráter que mostramos aos outros o caminho para encontrar sua própria identidade em Cristo. É nossa responsabilidade capacitar outros a viverem essa verdade, para que eles também possam se tornar exemplos vivos da graça e do poder de Deus. Chegamos ao fim de nossa jornada, e espero que esta aula tenha iluminado a profunda e inseparável conexão entre a comunicação e a formação da nossa identidade. Vimos que a comunicação não é um ato neutro, ela é a ferramenta pela qual a nossa autoimagem é moldada, nossos relacionamentos são construídos e nossa fé é expressa.
A autenticidade na comunicação pessoal é um chamado a sermos fiéis a quem Deus nos criou para ser, resistindo à tentação de usar máscaras para agradar aos outros. As mídias sociais, com todas as suas oportunidades, também nos desafiam a manter a nossa autenticidade em um mundo que valoriza a popularidade superficial. No contexto da comunidade de fé, a comunicação se torna ainda mais vital. É por meio da oração, do culto e da comunhão que nossa identidade religiosa é fortalecida. As narrativas bíblicas e os rituais sagrados não são meros eventos do passado, mas instrumentos de comunicação que nos conectam à história da salvação e nos lembram de quem somos em Cristo. Finalmente, a educação e a conscientização nos capacitam a enfrentar os desafios de um mundo que muitas vezes nos pressiona a ceder. A nossa base de resistência não está em nossa própria força, mas na rocha que é Cristo e na palavra que nos sustenta. Que possamos sair desta aula com uma nova perspectiva sobre o poder de nossas palavras e ações, e com o compromisso de comunicar a nossa fé de forma autêntica e corajosa em todas as esferas da nossa vida. Oremos. Senhor Jesus Cristo, agradecemos-te por esta oportunidade de estarmos juntos, para aprender e refletir sobre um tema tão importante como a comunicação e a identidade. Tu, que és a palavra que se fez carne, o comunicador perfeito do amor de Deus, nos ensina a viver de forma autêntica. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite a sermos verdadeiros conosco mesmos e com os outros. Ajuda-nos a resistir à tentação de projetar uma imagem falsa de quem somos, especialmente nas redes sociais e em todos os ambientes de nossa vida. Dá-nos a coragem de expressar nossos valores e crenças com clareza e sem medo do julgamento. Fortalece a nossa identidade em Ti, Senhor, para que possamos ser luz em meio à escuridão e sal neste mundo. Que as nossas palavras, gestos e atitudes comuniquem a Tua graça e a Tua verdade. Abençoa a nossa comunidade de fé, para que a nossa comunicação seja sempre marcada pelo amor, pela compaixão e pelo perdão, e para que possamos edificar uns aos outros na fé. Capacita-nos a usar as narrativas da Tua palavra para moldar as nossas vidas e a de outros, para que a Tua história de salvação seja sempre contada através de nós. Em meio aos desafios e pressões, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Ti. Ajuda-nos a sermos líderes e exemplos vivos do Evangelho, comunicando com as nossas vidas a realidade do Teu reino. Que tudo o que fizermos, pensemos e falemos seja para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus Cristo, amém.